Ó, acho que o PC tá chegando aqui na área. Vamos lá. Agora sim, hein? Ah, tá aí. Nosso goleirão. Beleza. Bom, graças a Deus, Tá Gustavo. ouvindo bem, Bom. PC? Tô ouvindo bem. Ah, que Tranquilo, de boa. boa noite. Boa noite. Aproveitar aí que você chegou. Vou apresentar de novo para a turma aí, tá? A gente está aqui na Resenha dos Redutos, PC. Isso é uma promoção da Cruzeiro Esporte Tour, que é a agência de viagem, de turismo oficial do Cruzeiro. E é uma ideia de aproximar grandes ídolos como você da torcida, né? A torcida do Cruzeiro ter essa sorte de, na história, ter grandes ídolos, grandes goleiros, e você está nessa galeria, nesse hall aí da turma dos grandes ídolos do Cruzeiro. Então é isso, gente. A gente vai começar aqui hoje a terceira resenha com um cara que foi sensacional a passagem dele pelo Cruzeiro, não só dentro de campo, mas pelo carinho que ele tem com a torcida do Cruzeiro. Eu vou contar um caso específico meu, de um projeto que eu fiz. O PC foi um cara que, no primeiro momento que a gente pediu uma ajuda dele, ele teve. Eu nem sei se ele vai lembrar, mas na conversa nós vamos lembrar. Mas, enfim, É, PC, queria te dar boa noite e te agradecer por estar aqui falando com a torcida do Cruzeiro. Gustavo, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Boa noite a todos. A gente fica assim, né, numa alegria muito grande, Gustavo, porque eu vi a live do Marcelo domingo passado e tenho ficado fora muito de São José do Rio Preto, mas organizamos o Instagram aí para a gente poder curtir, rever, recordar um pouquinho a nossa história pelo Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro foi um clube para mim que me deu muita emoção e a amizade, os amigos, né, que até hoje a gente tem. E para mim é uma alegria muito grande. Eu estou feliz porque goleiro não é fácil. Goleiro é uma coisa assim que ninguém lembra do goleiro. E eu acho que o Paulo César Borges fez história e muitas pessoas, muitos torcedores lembram do que o Paulo César significou para o Cruzeiro e do que o Cruzeiro significou para mim. Então, lembro mais de artilheiros, de jogadores que fazem gol. E goleiro realmente é meio difícil. Apesar que goleiro no Cruzeiro foi assim uma coisa assim que o Cruzeiro foi muito bem servido. Então eu lembro, teve o Raul, o Totó, o Luiz Antônio, né? O Gomes mais antigo. Aí veio o Paulo César Borges, né? O Gomes novo, aí apareceu o Dida, né? E hoje a gente tem esse fenômeno aí que vai ser imbatível, que é o nosso amigo Fábio, né? Que é sensacional. Que bom, né? Que bom que você está nessa turma aí, né? Uma escola muito. Que tem uma história de um goleiro que eu gosto muito de lembrar, que é da história do Palestra ainda, PC, que ele se chamava Geraldo Segundo. Ele foi um grande Ah, goleiro e foi um goleiro que ajudou nas horas vagas a construir o estádio do Cruzeiro. Eu acho que é o grande patrono da camisa que você honrou com muita galhardia aí durante o tempo que você teve aqui, né? E eu queria é. só lembrar, PC, um pouco para quem não só te conhece pelo Cruzeiro, eu queria lembrar aqui algumas sua passagem, tá? Eu te Opa, lembrar que o PC começou no Marília, não é isso, PC? Se eu tiver errado, você vai me sim. corrigindo, tá? Vai Marília, lá. América de São Paulo, Esporte, Catanduvense, não é isso? Se eu Isso. não me engano, Bragantino. Ah, Bragantino veio para o Cruzeiro, não é isso? foi. Cruzeiro. Depois teve a passagem pela Portuguesa, Flamengo, Guarani. Você foi ensinar um outro time aí que não ganha nada a ganhar alguns títulos. E aí depois Ganhou, então. você voltou para cá. Não é isso? Foi. Foi a sequência muito boa, esse retorno do Cruzeiro foi uma coisa que marcou muito o Paulo César Borges, a família, né? Que jamais eu pensei que fosse retornar para o Cruzeiro. E o Cruzeiro me recebeu ainda com braços abertos. E eu tive a oportunidade em 98 de jogar meu último ano. Então acho que o Cruzeiro foi muito importante para a minha carreira. Que bom. PC tem uma turma grande aí já comentando, mandando um abraço para você, tá? Lulu, o Robert falando aqui que comprou, lembra que comprou muita briga na década de 90 porque achava você melhor do que o Dida.
A Ana Felizardo, que eu acho que deve ser amiga de vocês aí, que está mandando um grande abraço, fala que eu sou grande fã do senhor Paulo, então deve ser amiga da família de vocês aí, né? Muita gente Sei. querendo falar. Eu agradeço a todos, viu, Gustavo? E principalmente a oportunidade que vocês estão me dando aí de recordar, né? De recordar, de relembrar, porque na época que eu cheguei no Cruzeiro, o Cruzeiro vinha realmente de uma crise muito grande, sem títulos, né? Principalmente internacional. E criamos um grupo muito forte, né? Junto com o nosso professor Enio Andrade, né? E 90, 91, 92, 93 foi uma época muito boa, com jogadores muito competentes, né? Um grupo que queria, que sabia que queria dentro de campo, tá? Bem fechado, fora, né? Família. Então foi assim uma época muito boa que colocou o Cruzeiro, voltou o Cruzeiro, né? Forte, que até hoje é, né? Então a gente feliz, eu fico feliz se você puder me dar essa oportunidade, dando essa oportunidade para mim, porque goleiro realmente é muito difícil. Ninguém lembra do Paulo César, de goleiro, assim, lembra mais de outros jogadores, mas goleiro sabe como é que é, né? Então, é bom relembrar, fico feliz, estou feliz, porque a gente quando para de jogar bola, faz 20 anos que eu parei, e eu senti muito. Então é bom ser relembrado, é bom lembrar do Paulo César Borges, que realmente a gente nessa época de 90, eu fiz história e deixei o Cruzeiro aí bem servido com goleiros. Mas eu Tá? só acho que você está um Né? pouco errado, pelo tanto de gente que está falando que lembra de você aqui, igual o André acabou de postar aqui, que lembra de ter ido no Mineirão e antes do jogo ficava te olhando, dando a volta no aquecimento, que é a lembrança que ele tinha mais legal. Então, assim, muita gente lembra de você. Mas eu queria te tocar numa coisa que você falou aí no nome dele, e que eu tenho certeza que foi uma figura muito importante na sua carreira. Que, se eu não me engano, ele foi treinador seu no esporte, que foi o seu Enio, que te levou para o Cruzeiro também. Né? Ele foi treinador seu no esporte, não é isso? Foi, Queria que foi você no esporte. falasse um pouco sobre o seu Enio, dessa sua passagem com ele pelo esporte. Eu lembro que também o Leão foi seu técnico, mas não deve ter sido uma Foi. coisa tão tranquila, porque o Leão é sempre um cara muito difícil. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu Enio, que todo mundo, inclusive muita gente pediu para eu te perguntar isso. O Eduardo, inclusive, Coelho, pediu para eu te perguntar. Seu Enio, como ele era e a importância do seu Enio na carreira do PC. Emocionado, porque o Soênio Andrade foi uma pessoa assim, num esporte que me deu uma oportunidade sempre de sair de São José do Rio Preto, de jogar, de ter um treinador que para mim é uma pessoa assim que dava a escalação, nunca falava do Paulo César Borges. Meu time começava com o Nonato e sempre, né, um lateral e Paulo César Borges ele nunca falou nada comigo assim que eu ia jogar. Sempre já sabia que era o número um dele. O Sérgio Andrade é para mim na minha carreira foi um treinador, não só um treinador, como amigo, como pai, me orientou bastante na época do esporte e no Cruzeiro também. No Cruzeiro teve várias como se diz assim, o Paulo César Borges estava saindo do Cruzeiro. E o Samuel falava, por que o Paulo César, vocês estão querendo mandar o Paulo César embora? Dessa maneira, eu lembro certinho, numa reunião com o presidente, com a comissão, né, diretores, né? Ele falou, se vocês mandaram o Paulo César embora, vocês vão ter que trazer um goleiro da seleção. Porque ele é goleiro de seleção. Vocês vão trazer quem que era o goleiro de seleção na época, 90, 91, 92. E ele só falava isso. Então, e não falava mais nada para mim. Ele treinava muito, ele treinava muito, treinava muito. E aconteceu uma situação em 91, que o Cruzeiro estava me dispensando, querendo ir embora, né? E teve o Soeno, ele não era o treinador na época, ele retornou, ele saiu de 90, depois ele voltou em 91, e falou dessa maneira, quem que é que vocês vão trazer para o lugar do Paulo César? E na sequência, fizemos um jogo contra aqueles 90, 90, 91, aquele torneio Campeões do Campeões Mineiro, onde teve o Cruzeiro, decidiu o título com o América, definiu de 5 pênaltis. Então, aí começou.
Aí começou o meu retorno, fui campeão mineiro em 90, aí começou a ter esse torneio, eu falo esse campeonato, esse torneio campeões mineiros, eu coloquei no meu currículo como se fosse um campeonato, como se fosse o Paulo César tem 4 mineiros, tem 2 Supercopas, uma Copa Brasil. É esse torneio que coloco também como campeão. Então, eu acho que o Soeno, para mim, é uma pessoa assim que é inesquecível. Sempre na minha carreira, na minha vida, não só eu, como o grupo na época, Gustavo, eles tinham assim, um carinho muito grande com o Soeno, né? Ele colocava o time e quem ficava no banco ficava feliz. O grupo que na época, ele já sabia o adversário, ele sabia com quem que ele podia contar, sabia quem que era o jogador que vai destacar, que podia fazer o gol, decidir, entendeu? Ele sabia de tudo, ele sabia do adversário, sabia do nosso time que iria escalar, sabia o que ia precisar no banco, entendeu? Então, acho que foi uma das melhores pessoas assim, que eu já conheci na minha vida, na minha carreira, né? E, em cima de tudo, uma amizade muito grande comigo. Foi muito importante para mim, Gustavo. Só voltando aqui, acho que travou a minha internet. Vou voltar o PC aqui. Ô, beleza. PC, Oi. desculpa, acho que minha internet travou aqui. Ô, Gustavo, tranquilo. Mas a gente estava falando do seu Enio, né, PC? Sim. Eu queria, como é que foi a negociação para a sua vinda? Foi ele que te ligou quando você estava no Bragantino? O Gustavo, teve assim uma situação na minha carreira, os times que você passou, comentou, do Marília até o Cruzeiro, né, esses times todos, foram 10 clubes, eu sempre fui sozinho. Empresário eu nunca tive, sempre fui sozinho. Uma pessoa, um atleta que nunca teve empresário. Tive a oportunidade para a seleção, né, como de júnior já fui, né, do sub-20, né, e nunca tive empresário. E o Soeno, na época, ele citou o meu nome, quando tinha jogado já com ele no esporte, no Bragantino, e era o Vanderlei Luxemburgo na época, né? Foi o primeiro goleiro do Vanderlei, até hoje eu tenho contato com ele, né? Ele se fala bastante. É, e aí comentou comigo, o Vanderlei comentou, o pessoal na Bia decidiu, falou, ó, tem um clube querendo você, você quer ficar aqui ou você quer ir embora? Fala, Cruzeiro. E o passe naquela época pertencia a mim. Olha aí como é que é a situação. E peguei e acabei emprestando meu passe para o Cruzeiro. Foi em 89, acabei ficando aí no Cruzeiro 5 anos, né? E sou ele que me indicou e acabei fazendo esse contrato com o Cruzeiro, que por ser mineiro, eu não tenho assim, né? Sempre fui cruzeirense, né? Mas eu sempre fui muito profissional nos times que eu sempre joguei. Eu procurei fazer o melhor de mim, sabe? Assim, e eu tenho assim, com essa indicação do Soeno, o Cruzeiro, e depois o time que ele formou, né, em 90, foi 91, 92, até 93. Foi um grupo realmente que o Soeno fez em 90 e ficou praticamente 4 anos. Ô, PC, tem um título que você chegou, que foi o Campeonato de 90, que o time do Cruzeiro vinha de uma década muito difícil. Os cruzeirenses sabem disso, né? Aquele título de 90 com o gol de Careca, que o Rômulo, né, passou direto. Aham. Aquele título, a gente como cruzeirense sabe que aquele título foi o primeiro de uma caminhada. E eu queria que você falasse um pouco sobre aquele time, que alguns jogadores depois acabaram nem ficando, né? Tipo o Balu, o Careca, eles não participaram da Supercopa. Mas como é que foi aquele título de 90? Sua chegada e o seu título logo de cara? Gustavo, é isso aí. Então,
A dificuldade foi muito grande, o Cruzeiro a cobrança era muito grande, né? E a dificuldade minha como goleiro no Cruzeiro nessa chegada, eu tive assim, a segurança do Soeno, né? Que realmente a gente tinha a imagem muito grande na época do Raul, do amarelo do Raul, né? Eu comecei a usar amarelo, aí comecei a colocar outras cores também no material, né? Do goleiro. E esse título de 90 foi o primeiro título meu. Incrível que pareça. Aqui no Triângulo Mineiro, aqui em Fronteira, na cidadezinha, fecharam as portas de tudo, foguete, e depois no outro dia eu já estava na minha cidade, né? Que conseguimos esse título aí. Foi um título inesquecível, um gol do Careca. Um grupo que realmente era um Balu, Eider, o meu zagueiro Gilson Jader, meu capitão na época, que até hoje eu tenho contato com ele, né? É um dos poucos atletas que a gente, amigos, a gente fala dentro do futebol, né? Ele, né? Depois, com esse grupo que a gente conseguiu esse título em 90, eu percebi assim que o Soeno ia manter. Você comentou, saiu o Balu, saiu o Careca, mas a espinha dorsal do clube, do time, comigo, né, com o Adilson Batista, com o Gilson Jader, entendeu? Com o Ademir, Douglas, ficou. Então, acho que foi isso que foi muito importante nesse título de 90 e deu a sequência depois de 91, 92, 93, com a mesma estrutura, com a mesma espinha dorsal que foi na época que nós seguramos. Goleiro teve assim na época quando o Soares saiu, logicamente, com o resultado, a torcida, é muita cobrança o Cruzeiro, né? O Soares saiu, aí veio outros treinadores, né? Como o Jair Pereira, como o Pinho, né? Que gostava muito de mim, o Pinheiro, né? E teve aquele Macedo, né? Como é que chama o Evaristo. treinador? Evaristo, né? Então teve treinadores, Carlos Alberto Silva, né? Então teve treinadores que gostavam de mim, mas só que sempre falavam assim, eu quero outro goleiro. O Paulo César está muito sozinho. Então na época nos reserva era o Roberto Carlos Pereira e tinha o Gilberto e o Arlen. São duas pessoas maravilhosas, o Arlen e o Gilberto são pessoas que nunca vou tirar, nunca vou esquecer, que foram muitos parceiros, eu gostava muito deles porque eles me respeitavam, me respeitam até hoje, eles me admiram, eu sempre gostei deles por isso, né? Porque eu tinha a minha posição, né, de treinar, eles me acompanhavam em tudo, entendeu? Então o Gilberto e o Arlen, eles faziam assim tudo, vamos começar às 7 horas, vamos treinar às 7 horas, até o resto do dia eles estavam junto comigo. E eu tenho assim, uma gratidão muito grande por esses dois goleiros, né? Que é o Gilberto, né, na época, e o Arlen. Tenho muito carinho até hoje. Até pensar, né? O Arley virou um grande goleiro no Goiás, né? E, E hoje ele e parte deve no Goiás lá como um diretor, né? Ele é ter diretor aprendido muito do com Goiás, né? você, né? Gustavo, o Arlen, até hoje, quando ele bate um papo, ele fala, sempre, o Paulo, é, eu sempre me espelhei em você, né? Então a gente tem história, assim, deixei história no Cruzeiro, isso que é importante, né? Tem esse grupo de WhatsApp de atletas, né? Então a gente sempre está se falando. Mas o Arlen e o Gilberto são dois atletas, dois jogadores assim que eu gosto muito. Gosto muito porque me respeitaram. E com relação a esses treinadores que chegaram, é até bom a gente comentar, porque teve o Evaristo que trouxe o. Não sei se foi. Não, foi o Jair Pereira, que trouxe o Zé Carlos, né? Que estava em Portugal, sei lá, Claro. no Flamengo, né? Lembra, né? Aí trouxe, ele fez 3 jogos, aí foi um barato. Eu não lembro certinho, se eu até comentar esse vídeo desse rapaz, o goleiro, né? O Zé Carlos, que fez um torneio lá na Argentina. Não me lembro, né? Ele defendeu o Foi pé, foi campeão. campeões da Você se lembra? Supercopa. Uma coisa assim. E aí na Argentina eu não lembro, faz tempo, né? Que aí eu sei que o Jair pegou e falou, ó, você é o goleiro do brasileiro, no Brasil é você, nós vamos colocar o Zé Carlos para fazer um jogo lá. Tranquilo, né? Confiei. Fez lá, o Zé Carlos deu oportunidade, foi campeão, Cruzeiro com um time bom, né? Só trocou o goleiro. Aí fomos campeões lá desse torneio. Chegando aqui no Brasil, o brasileiro, né?
E eu estava concorrendo o Charles Miller, que esses dois que estão aqui atrás de mim, tá em 92, né? Ia ser o melhor goleiro. E ele pegou e me tirou. Aí o Cruzeiro jogou contra o Corinthians, perdeu, jogou contra o Flamengo, perdeu, jogou contra... 3 jogos, tomamos 15 gols, se não me engano. Aí a torcida do Paulo César de volta. Peguei e voltei, entendeu? Aí o Jair pegou no vestiário, Paulo, o único erro que eu fiz na minha vida, você contando assim comigo, dentro do grupo, né, foi ter tirado você. Porque o grupo sentiu, entendeu? Foi um torneio na Argentina e a sequência no brasileiro que a gente tinha, eu ia ser o goleiro, o melhor goleiro do país, com o Charles Miller, melhor. E ele pegou se desculpando perante o grupo, os jogadores na época, em 92, desculpando para mim, falando isso. Nossa, inesquecível. Até quando eu vejo, ele fala, eu errei muito com você. Não. Bom, né, Gustavo? Faz parte, né? Eu lembro. Eu fui um dos que sofri com o Zé Carlos, viu? Vou te confessar. Há 3 Eu, jogos, estamos quase 15 gols, 15 gols, sei lá, 5 contra o Corinthians. o Zé Carlos que até faleceu, né? O Zé Carlos já faleceu. É, em Eu 2004. lembro, foi assim, a passagem dele no Cruzeiro foi terrível. Ele E a não gente teve culpa. pediu a sua volta rápida para o time, né? Porque né, todo mundo viu que foi uma. O Eu voltei PC com foi. ganhamos de 1-0, depois teve um outro jogo também em São Paulo, ganhamos também, entendeu? Mas só que não teve chance de eu ganhar o troféu, meu primeiro Charles Miller 92. Tinha O PC, também a oportunidade de ir para a seleção, que era o Zagallo, né, com o Parreira, que eram treinadores na época. Tinha essa oportunidade de ir para a seleção, acabei não indo. Também eu acredito que eu cheguei no Cruzeiro, se fosse uns 5 anos mais jovem, né, se tivesse. Eu estava com 29, 30 anos, né? E quando foi cogitado, né, para ir para a seleção, não tinha empresário, não tinha nada, sempre sozinho, sempre com minha competência, né? Jogando, e família ajudando, né? Aí eu acabei não indo. E vou te falar o porquê, viu, Arthur? Acho que eu tive assim na minha carreira, Gustavo, como goleiro, no Mineirão, você pode ver todos os jogos do Mineirão, principalmente esse último título em 98 contra o Galo, que eu fechei o gol 0-0. Foi o último título meu, né, no Mineiro em 98, e foi uma partida impecável que eu fiz. sim. Então, você pode olhar no Mineirão, não tive falha. Não falhei em clássicos, jogos, tudo quanto não tive falha no Mineirão. Né? Eu sempre joguei Teve um muito bem. jogo, teve um jogo em 92, que não foi no Mineirão, mas também que tem um jogo que ficou marcado, que foi contra o Corinthians. Olha, Né, se eu não me engano, foi no Parque. Gustavo, foi, Gustavo, foi no Pacaembu, esse jogo contra o Corinthians, em 92, certo? Você tá. Foi em 92, Gustavo, esse jogo. Você tá me ouvindo ou caiu de novo? Caiu aqui, pessoal, estamos voltando. Só esperar o PC voltar aqui, que a internet caiu. Mas ele estava falando aí. Grande Ricardo, um abraço, Ricardo. Cruzeirense bruto, nosso Sebrae. Vamos esperar o PC voltar. Ele estava falando sobre uma passagem dele de 92, quando teve um Cruzeiro e Corinthians, que o Neto jogava no Corinthians e que ele destruiu com o jogo. Vamos tentar. Valeu, Léo. Valeu, PC tá de volta. PC, desculpa, a internet está caindo aqui.
Mas você Beleza. estava falando sobre aquele jogo contra o Corinthians, não é isso? Sim, foi um jogo no Pacaembu, um jogo também inesquecível, tá? Foi um jogo que no ano anterior, assim, no ano passado, por exemplo, 91 que foi, eu tinha tomado 2 gols do Neto. Incrível que pareça, e logo na sequência, logo nos primeiros jogos do Brasileiro, eu lembro que eu mudei a minha maneira de jogar contra ele. Eu colocava 4, 5, ele colocava mais 2, não via a bola sair. Aí colocava 1, colocava 2, e entrava mais 4, ficava da minha maneira de ver a bola sair do Neto. Dependi 15 faltas dele. Foi 0-0 esse jogo. Inesquecível. Eu tenho que procurar isso aí, não consigo, né? Foram 16 chutes. Tudo no gol. Falta dele. Olha, Ele acertava o gol. Né? Peguei 15. Quando eu peguei, bateu no travessão. O goleiro tem que ter sorte, né, Gustavo? e o Neto Então, era uma. Assim, segurar o Neto não era fácil no EPC. batava o gol. E aí eu lembro certinho quando o Nonato falava: "Ô, PC, Paulo, só você." Aí entrava mais 3, 4 e eu via a bola sair. E fica estranho, porque eu procurei ver a bola, né? Porque quando eu colocava 3, 4, ele colocava 3, 5 lá, ficava tampado e ficava procurando e tu jogava. Então eu colocava só o Nonato, só você, Nonato. Aí o outro ficava entrava 2 lá do dúvida, ele batia, eu pegava. Eu estava assim no dia que assim, pelo meu trabalho, minha confiança, eu falava, hoje o dia eu não vou tomar gol, e não tomei gol, foi 0-0 esse jogo. E vou agora do goleiro Paulo César também. Eu tive uma falha em 92 e tive outra falha em 98. Goleiro, né? Mas dentro do Mineirão não tive. Por exemplo, na Argentina, no Chile, entendeu? Tive Ô, assim, PC, situações mais. Ah, fala, PC, Gustavo. aproveitando que você citou aí. Primeiro, tem muita gente mandando abraço aqui. O Walter, Doutor Nascimento, o Cleiton, o Eduardo, seu sobrinho, está aqui também, que está mandando um grande abraço para você. Ô, meu sobrinho, vai ser. Você citou, você citou os jogos da Supercopa, fora de casa. E hoje, muita gente veio me falar, assim, as pessoas mais novas, mas 98, eu falei assim, se você viveu a Supercopa de 91 e 92 e viu o PC no gol, você não vai lembrar 98. Eu queria que você falasse, porque 91 e 92 a gente tinha um grande time, principalmente 92, né? Que a gente tinha Renato, Roberto, o Boiadeiro voando. Mas os jogos, principalmente, você falou muito do Mineirão, mas os que você fez na Argentina e no Chile, eu acho que devia estar na galeria de jogos impecáveis que jogadores tiveram pelo Cruzeiro. Queria que você relembrasse esses embates que eram verdadeiras guerras, né? Contra o Colo-Colo e contra o River Plate. Colo-Colo em Nossa, 91 e River Plate em 92. realmente, esse jogo contra o Colo-Colo em 91 foi um jogo que o time, nós estávamos precisando de um resultado, né, dessa classificação, com relação à Supercopa, né, com relação ao grupo, né, e eu fiz realmente um jogo impecável, só não fiz chover, mas o resto, entendeu? O time jogou muito bem, 0-0 garantimos 0-0. Saí de lá junto com o presidente, não, a pessoa tudo me abraçando, né, com uma classificação. Viemos para o Mineirão, conseguimos depois os resultados em cima do River Plate. E sequência com esse River Plate na Argentina, nós jogando lá de 2-0, tomamos um gol aos 15 minutos, no primeiro tempo, depois aos 46 tomamos o segundo gol, né, uma bola parada. E terminou o jogo, aquela pressão toda, para decidir o título aqui no Mineirão. E foi essa história que aconteceu de 3-0, que foi um título inesquecível para nós, cruzeirense, né? Que o Mineirão, nessa época, ele já começava já a voltar com os torcedores, já voltava confiante no que ia acontecer, lotou o Mineirão, a gente perdendo de 2-0, ninguém acreditava, nós acreditamos. E acabamos ganhando esse título de 91, o Cruzeiro, e inesquecível. Paulo César, desse 2-0,
foi um jogo também que eu peguei muito, né? Eles eram para ter feito uns 4, 5, nós era para ter feito também um gol, mas perdemos várias oportunidades de fazer. E depois foi do Mineirão, logo teve uma defesa no finalzinho do jogo que eu peguei também, que se eles fizessem o gol, logicamente a gente perderia, queima-roupa, fiz uma defesa importante. E você falou uma coisa muito assim, pelo time, né, pelo goleiro, né, 91, 92, eu fiz muitos jogos bons. O Cruzeiro, né, o Cruzeiro com o time que tinha, né, e a gente não tinha essa assim, eu falava assim, é minha. A bola já vinha lá, já sabia que já estava saindo para pegar. Então, o zagueiro já sabia, já falava, o PC, Paulo já saía, já pegava, né? E não tinha essa coisa de ficar no gol. Então, ele já sabia, as bolas dele já saíam já e já sabia que eu só estava saindo para pegar. Era um time muito, muito assim, um confiava no outro, né? Não tinha picuinhas entre eles, entre nós, né? Então, acho que é inesquecível. Eu fico feliz de relembrar e de vocês, né, torcedores, que estão aí sempre lembrando, vendo, me acompanharam, né? Tem torcedores aí que hoje, né, que se espelharam em mim. O pessoal tá caindo aqui, nós vamos chamar o PC mais uma vez. Tá aqui a Marianinha também, acho que é filha do PC. Carlon, meu grande amigo, Carlon Aredes, jornalista do jornal Tempo. Chamar o PC de volta aqui, para a gente ter umas últimas palavras com eles, para a gente encerrar e pedir desculpa pela queda da internet aí, mais uma vez. Mas é bom demais relembrar isso, né? Esse grande goleiro que a gente teve. Vamos lá, o PC tá voltando aqui. E aí, Gustavo? Ô, PC, tá de novo. Tá caindo e tá uma briga aqui, viu? Porque Ah, tá o Gilson falando que você é de Fronteira, que é para mandar um abraço pro Fronteira. Tá o Edi falando que ô, agora você é de Rio Preto. Então, assim, a turma de Fronteira e Rio Preto brigando pela sua naturalidade aí, viu? fronteira, sou de Fronteira, nunca deixei de falar de Fronteira, minha cidade de Natal, aqui a 60 quilômetros de São José do Rio Preto. A minha esposa e meus filhos estão aqui de São José do Rio Preto, mas eu sou mineiro, sou de Fronteira. A turma Olha, tá. eu estava falando com vocês assim, em relação dos jogos, desse River Plate, né, que nós ganhamos o título em 91. Teve também em 92 que eu defendi um pênalti nós ganhamos aqui de 2-0, né? E eles foram lá ganhar de 2-0. No jogo, defendi um pênalti e fomos decidir nos pênaltis. E defendi mais outro pênalti. O próprio jogador que defendeu no tempo normal, eu defendi. E foi bater os pênaltis, nós ganhamos de 5-4, se eu não me engano. E defendi também. E foi o River Plate. E assim que acabou o jogo, reunimos no grupo dentro do campo, assim saímos pelo vestiário e antes do jogo quebraram o ônibus, buzina, os argentinos fizeram um auê com a gente lá. E eu lembro certinho, o Renato Gaúcho falou assim, olha, o que eles estão fazendo aqui antes do jogo, nós vamos decidir lá dentro. Quebraram o nosso ônibus, né? E ganhamos nos pênaltis esse jogo. Então, foi inesquecível, viu? Uma coisa também que eu defendi muito contra o River Plate, né? Esse jogo lá, decidiu nos pênaltis, que eu defendi o pênalti. Então as pessoas Pode passar, ué. Você quer minha internet? Não adianta, não.
Pessoal, vou chamar o PC aqui para a gente encerrar, porque realmente a internet não está boa hoje. Uma pena, que a prosa com ele estava muito boa. Vou só chamar ele aqui de volta para a gente encerrar, mas agradecer todo mundo aí. PC, desculpa, aí, a internet está caindo. E aí, infelizmente, eu vou a gente tentar encerrar e tentar marcar uma prosa um pouco melhor depois, porque hoje está tranquilo aqui. De qualquer forma, PC, eu queria muito te agradecer e te dizer o orgulho que a gente tem aqui de te ouvir, porque você representa muito para a gente, assim, a história que você fez, os títulos que você conquistou e a forma carinhosa como você carrega o Cruzeiro, porque você foi, sim, um goleiro, principalmente para mim, isso eu posso te falar, que eu sou da geração ali da década de 90. Você foi um grande ídolo para mim, por tudo que você fez. E eu queria muito te agradecer por você estar aqui, estar conversando com a turma dos Redutos, e saiba que você tem uma legião de fãs aqui que lembram, sim, tudo que você representou pelo Cruzeiro. Gustavo, obrigado a todos. Eu estava comentando do Pablo, do filho, que é o Lucas, né, que também entraram em campo, que hoje o garoto dele está com 8 anos, né, e pediu para me passar um abraço. Antes, já conversando com o Instagram, não tinha, montamos essa semana junto com meus filhos, né, eu fico direto na roça, né, então tem o Diogo Sena, né, tem o Saulo, né, o filho do Alberto, né, o Zezinho, meu amigo, de Belo Horizonte, meu parceiro, o Hugo também, o Paulo Melo, o Eduardo, que é meu sobrinho, que é meu torcedor número 1 lá de Fronteira. E a pessoal de Fronteira, um abraço grande a todos, né, porque eu fico assim muito grato por essa oportunidade de vocês recordar do Paulo César, da minha história. Acho que você tem que falar um abraço aí para Mariana também. Mariana, né? A Mariana, minha filha, o Paulo Júnior, Aí, meus você não filhos, falar um os abraço para amigos, ela falo. Vai estar aqui curtindo aqui. Obrigado, viu? Será um prazer. Pode deixar que a gente está sempre à disposição, tá bom? Vamos se falando. E logicamente a gente está passando hoje no Brasil uma crise, né? Então tem que ficar com a família dentro de casa. Nós estamos aqui reunidos. Isso que é importante. Que bom. PC, muito obrigado. E te falar também para você continuar acompanhando a gente. Quarta-feira a gente vai falar com outro grande ídolo. Nós vamos falar com o Dirceu Lopes, né, que vai estar, né, você deve ter convivido com ele aí depois da encerrada carreira, né? Um grande cara que representa também muito o Cruzeiro. Quarta-feira, 19 horas, aqui no canal da Cruzeiro Esporte Tour também. E é isso. Queria te dar um abraço e agradecer por tudo que você fez. Eu agradeço, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. E precisando, o Paulo César está sempre aí, você sabe muito bem disso. Tá bom. Um abraço. Graças a Deus. Até mais.